A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, espero muitíssimo que sim, que todos estejam bem, que todos estejam focados na palavra de Deus. E hoje é um motivo de muita alegria estar mais uma vez falando, ensinando vocês sobre a palavra de Deus, tá? Sem mais delongas, fechem os seus olhos, vamos estar orando para que a nossa aula de hoje não venha a ser só mais uma aula, né? Mas um bom aprendizado, bastante conhecimento que a gente possa adquirir nesta manhã e um encontro inesquecível com Jesus através da nossa palavra. Amém? Então, onde vocês estiverem, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por essa imensa oportunidade de estar aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra. Fale conosco nesta manhã, seja conosco nesta aula, e que tudo que seja falado aqui, tudo que seja ensinado, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que não vão conseguir participar ou aconteceu alguma coisa, que o Senhor abençoe, seja com cada um. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Galerinha, vamos lá. Bom, hoje nós vamos estar aprendendo sobre uma carta muito interessante que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas. Bom, esta carta, ela foi escrita para, os Gálatas escolheram com grande entusiasmo essa boa notícia, pois o evangelho anunciado por Paulo era o sonho de vida e de liberdade tão esperada. É por isso que a carta aos Gálatas foi e continua sendo em todos os tempos o grito de liberdade dos que creem em Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu essa carta para mostrar para o povo que eles são livres em Cristo por meio da fé. Então, a nossa lição hoje, de número 4, vocês vão estar aprendendo sobre livres em Cristo. O que é ser livre em Cristo? E o nosso texto como base está em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que fala sobre o outro evangelho, ou seja, Paulo dá um sermão em algumas pessoas, porque estavam trocando o evangelho verdadeiro por outros evangelhos que não falam nada, não tem nada a ver com Cristo, com Jesus, que nós aprendemos todos os dias e seguimos, tá? E o nosso texto do dia está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Livres do quê? Vocês vão aprender hoje. Resumindo, Cristo nos libertou do pecado, por isso devemos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprendermos juntos que a salvação em Cristo oferece a verdadeira liberdade ao homem. Vamos lá. Como eu iniciei a nossa aula já falando por que a carta aos Gálatas foi escrita, vou ler para vocês. A carta aos Gálatas pode ser resumida numa única frase: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz isso. Os Gálatas acolheram com grande entusiasmo essa boa notícia. Que notícia, tia? Que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Pois o evangelho anunciado por Paulo era o sonho de vida e de liberdade tão esperado. E é por isso que a carta aos Gálatas foi e continua sendo, em todos os tempos, o grito de liberdade dos que creem em Jesus Cristo, gente. Olha que bênção.
Lembrando que o objetivo da nossa lição é aprender que a salvação em Cristo oferece a verdadeira liberdade ao homem. Que liberdade é esta, tia? Tanto se fala de livre, 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 desde que você começou a história. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 5. Todos abrindo em Gálatas capítulo 1, versículo 5, junto com a tia, amores. Vamos lá. Gálatas, onde fica Gálatas, tia? Meu Deus, onde fica Gálatas? Gálatas fica depois de 2 Coríntios. Então, bora. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Acho que vocês entenderam o que quer dizer esse livre em Cristo, né? Vou explicar para quem não entendeu. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala sobre firmes na liberdade. Tá vendo a hora que ele escreveu que, por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Que liberdade é esta que eles têm que procurar? É liberdade do pecado, ser livre do pecado. Não se torne escravo do pecado novamente. Era isso que ele estava dizendo para essas pessoas. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Não se tornem escravos novamente do quê? Do pecado, gente. Olha aí. Que pecado, hein, que a gente comete todos os dias. O que a gente fez hoje, assim que acordou, que, pequei, meu Deus. Já acordei pecando, né? Discuti com meu irmão, com a minha irmã, respondi o papai e a mamãe. Já tô pecando. Desobediência é pecado. Mas bora lá entender mais um pouquinho do que é ser esse livres em Cristo. As igrejas da Galácia devem ter sido fundadas por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo. Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não-judeus começaram a aceitar a Jesus como Salvador, logo surgiram discussões se era necessário que eles seguissem as leis dos judeus. Essa discussão aconteceu nas igrejas que Paulo havia fundado na região da Galácia. Por isso que quer dizer, por isso que ele escreveu a carta aos Gálatas, por causa da região da Galácia, tá? Vários judeus convertidos ao evangelho de Jesus estavam dizendo que os cristãos não judeus precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem salvos. Paulo escreveu que essa mensagem não era a do verdadeiro evangelho e que o sacrifício de Jesus na cruz era o suficiente para salvar o homem do pecado. Os falsos mestres estavam trabalhando para convencer o povo a se revoltar contra Paulo e o acusavam de duas coisas. Presta atenção do que acusavam Paulo. De não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso não podia ensinar com autoridade. Essa é a primeira acusação que faziam com ele. Paulo, contudo, os desafia dizendo: eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz isso. E a segunda acusação que faziam contra Paulo e que o evangelho que Paulo pregava não era verdadeiro, por isso precisava ser corrigido por alguns outros ensinamentos e práticas religiosas. Essas acusações levariam o povo a se afastar das igrejas fundadas por Paulo. E de acordo com eles, os cristãos precisavam cumprir as ordenanças e as tradições do povo judeu para ser
salvo. Vamos abrir a Bíblia comigo agora em Gálatas capítulo 6. Continuando, quem já abriu no 5, 6 está logo do lado, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 12. Vai estar dizendo assim: os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 10, vai estar dizendo assim: por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Tia, beleza, você leu esses versículos pra gente. O que quer dizer nesses versículos? Segundo os falsos mestres, os rituais que os gentios convertidos deveriam fazer eram a circuncisão, a separação de alimentos, guardar o sábado e outras datas sagradas do povo judeu. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, para vocês entenderem mais ainda, está dizendo assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Ou seja, os falsos mestres colocavam na cabeça das pessoas que esse evangelho ensinado por Paulo e que as pessoas de Corinto e alguns fiéis da Galácia, da região da Galácia, era errado o que ele tinha ensinado para eles sobre os mandamentos, sobre o amor, sobre viver uma vida dedicada a Deus, sobre o maior de todos os dons, sobre a fé. Era errado tudo isso. E somente o que eles falavam que era correto, que eram os rituais que eles tinham que fazer, que os gentios convertidos deveriam fazer, porque era certo, mas na verdade não era correto, que é a circuncisão, separação de alimentos, guardar o sábado e outras datas sagradas do povo judeu. Ao escrever esta carta, o objetivo de Paulo era alertar aos Gálatas de que nenhum gentio, que quer dizer não judeu, precisava realizar a circuncisão para pertencer ao povo de Deus. Não era necessário fazer essas loucuras para pertencer ao povo de Deus. Mas os falsos mestres queriam colocar na cabeça dos Gálatas essas baboseiras, essas coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. A mensagem que Paulo escreveu para os Gálatas, em resumo, era esta: por causa da graça de Deus, ficamos livres do poder do pecado e temos a liberdade que Deus dá por meio de Jesus Cristo. Essa liberdade é aceita e recebida pela fé, somente pela fé, e nunca por causa do que fazemos. Paulo ensina que ao sermos justificados pela fé, nos tornamos filhos de Deus. E Jesus Cristo, por sua morte, libertou os que estavam debaixo da lei, tornando possível que se tornassem filhos de Deus. Gente, olha que coisa linda o que Paulo estava dizendo para os Gálatas. Abram com a tia em Gálatas capítulo 4 e vamos ler juntos do 1 ao 7, para vocês entenderem ainda mais o que ele estava explicando para o povo sobre as loucuras que os falsos mestres diziam que eles tinham que fazer para se tornar um seguidor de Jesus. Gente, olha que coisa doida. Mas ele escreveu aqui em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7, assim, para explicar para esse povo o que realmente é a verdade do evangelho. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo.
Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele, cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Que poderes são estes, tia? Espirituais do pecado. Fomos escravos do pecado. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são os meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Versículo 7. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos, gente. Paulo já estava dizendo a eles que não precisavam continuar sendo escravos do pecado. Deus entregou seu único filho para morrer em nosso lugar e assim sermos libertos do pecado pelo sangue derramado na cruz. Era isso que Paulo estava querendo dizer para os Gálatas. E que, assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Ou seja, não somos mais escravos, somos filhos. Passamos a ser filhos de Deus, gente. Olha que carinho ser chamado de filho de Deus. Olha como nós temos um Pai grande que zela por nós todos os dias. Que maravilha! Ser salvo apenas pela fé é a mensagem central do Evangelho. Ser livre da lei de Moisés por meio de Jesus Cristo não quer dizer que podemos fazer tudo o que quisermos. Não é a liberdade negativa, ou seja, a ausência de obrigações ou de responsabilidades. Para que isso ficasse bem claro, Paulo escreveu assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Essa é a verdadeira liberdade. Quanto mais nos submetemos a Cristo, mais livres somos. Gente, vocês aprenderam na aula passada sobre viver uma vida dedicada a Deus. E hoje a carta aos Gálatas vai estar nos mostrando o que é ser livres em Cristo. E aqui, já encerrando a nossa aula, está dizendo assim: quanto mais nos submetemos a Cristo, mais livres somos. Gente, quanto mais nós nos entregamos e vivemos uma vida para Cristo, mais livres nós somos. E o nosso texto do dia já nos afirma isso. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Não deem lugar ao pecado na vida de vocês. Ai, tia, mas eu tão pequenininho assim, peco meu filho, minha filha. Vocês já sabem o que é sim ou não, o que é certo e o que é errado. Então, qualquer coisa que vocês fazem, desobedecem aos pais, qualquer coisa errada que vocês fazem, palavrão que sai da boca de vocês, é pecado. Continua sendo pecado. Qualquer maldade que vocês cometem, fazem bullying com o amiguinho, vocês estão pecando, vocês estão entristecendo a Deus. Precisamos crer que Deus pode sim transformar nossa vida e nos fazer livres do pecado, galerinha. Quanto mais nos submetemos a Cristo, mais livres nós somos. Olha que maravilha. E Paulo estava dizendo isso aos Gálatas. Vou ler mais uma vez o versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Olha que coisa linda, gente. Busque
Seja fiel, não pratique a maldade. Ser livre em Cristo é deixar os maus hábitos de lado e viver para Ele por inteiro. Por intermédio do sacrifício de Jesus, nos tornamos livres da maldição do pecado. E através do Evangelho de Jesus, passamos a viver uma nova vida em Cristo, livres do jugo do pecado. Olha que bênção, meus amores. Viram? Somos livres. Livres em quem, tia? Em Cristo. Livres do quê? Do pecado. Então, guardem essa palavra no coração de vocês e pratique. Que não entra aqui e desça para o coração, mas que entra aqui e desça para o coração e tenha a reação dessa palavra hoje na vida de vocês. Que vocês reagem vivendo para Cristo e se esquecendo, se afastando cada dia mais do pecado. Cristo nos libertou do pecado, por isso devemos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Tem dúvida de alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, não sei o que fazer hoje. Nossa, recebi um convite da minha amiga, mas acho que não é legal eu ir lá nesse convite. Ai, uma festinha, mas eu acho que não vai ser legal. Vai ter muitas pessoas lá que fazem muita bagunça, vai ter muitos coleguinhas que falam palavrão. Aí agora, o que eu faço? Pede para Deus te falar se é para você ir ou não. Tia, como eu faço isso? Ora, busque. Viva uma vida dedicada a Deus. Assim, nós nos tornaremos livres do pecado a cada dia após dia, a cada minuto, a cada segundo. Quanto mais nos submetemos a Cristo, mais livres somos. Já disse para vocês que qualquer resposta para a pergunta de vocês em relação à palavra de Deus e dúvidas espirituais, dúvidas de qualquer coisa, vocês encontram aqui. E hoje, se alguém aí teve dúvida se pecadinho continua sendo pecado e pecadão é pecado, ah, tia, mas eu falo palavrão de vez em quando. Ah, tia, não é sempre que eu desobedeço papai e a mamãe. Ei, somos livres em Cristo. Somos libertos do pecado. Já somos libertos do pecado. Por que eu quero ficar trazendo ele para minha vida todos os dias? Claro que todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Mas o segredo está no buscar ter uma vida diferenciada para salvar muitas pessoas para Cristo. Lembrem-se, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. É isso aí, meus amores. Continuem buscando, querendo e sendo sempre a diferença na vida de muitas pessoas, na família, no meio dos amigos, no meio de qualquer pessoa, onde quer que vocês estejam. Vocês são livres em Cristo. Então, não se esqueçam jamais do quão grande foi o amor de Deus por nós, de ter enviado o seu único filho, por amor a todos nós, e ele ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário, para para nos libertar dos nossos pecados. Não foi em vão isso ter acontecido. Somos livres em Cristo. Pergunta número 1 da aula de hoje. Por que a carta aos Gálatas foi escrita? Responda com suas palavras. Olha, eu falei no começo da lição por que ela foi escrita, falei no meio, falei no final e repeti de novo no final. 2. Quais as duas coisas que os falsos mestres acusavam Paulo? Quais? E a última, mas não menos importante, número 3. Por intermédio do que nos tornamos livres da maldição do pecado? Acabei de falar no final o que nos tornou livres da maldição do pecado. Acabei de falar.
Fique ligado. Assim como os Gálatas, você pode pensar que tem de seguir um monte de regras ou fazer um monte de coisas religiosas para que Deus goste de você. Embora Deus espere que obedeçamos ao que Ele manda em sua palavra, a Bíblia não é isto o que nos torna seus filhos. Ele manda em sua palavra, a Bíblia não é isto que nos torna seus filhos. Enquanto lê Gálatas, lembre-se de que a salvação vem unicamente pela fé. Cristo morreu para tornar você livre e Paulo recomenda aos Gálatas e a nós desfrutar da liberdade em Cristo. Vou ler mais uma vez. Assim como os Gálatas, você pode pensar que tem de seguir um monte de regras ou fazer um monte de coisas religiosas para que Deus goste de você. Embora Deus espere que obedeçamos ao que Ele manda em sua palavra, a Bíblia, não é isso que nos torna seus filhos. Não são regras, coisas, várias bobeiras que faz Deus gostar de nós, não é? Enquanto você lê Gálatas, lembre-se de que a salvação vem unicamente pela fé. E Cristo morreu para tornar você livre. Paulo recomenda aos Gálatas e a nós desfrutar da liberdade em Cristo. Que liberdade é esta? Do pecado. Eu sou livre em Cristo, você é livre em Cristo. Então continue buscando sendo exemplo, sendo uma pessoa de Deus para abençoar muitas pessoas. Gente, fazer a diferença. Fazer a diferença não é só no falar. Não é só no... Ai, meu Deus do céu. Não. Fazer a diferença é você passar no meio de algumas pessoas e elas sentirem que você tem o brilho de Cristo. Elas verem que você é diferente, você exala o bom cheiro de Cristo. E vocês são livres em Cristo, assim como eu. Então, continuem firmes, continuem buscando, continuem se dedicando à palavra de Deus, que é a melhor dica que eu dou para vocês. Busquem, se entreguem por inteiro. Lembrando que a salvação é por meio da fé, que vocês aprenderam hoje na nossa lição. É isso. Eu espero que tenha agregado muito no conhecimento de vocês essa palavra de hoje e esse ensinamento que nós aprendemos juntos, tá? Saibam que cada aula que eu venho aqui dar para vocês, ou outro professor, nós aprendemos juntos com vocês. Não somos o dono da sabedoria e não sabemos de tudo. Nós aprendemos todos os dias coisas novas, assim como vocês também. Então, eu peço que vocês continuem colaborando, continuem buscando, procurando fazer a diferença, para que quando a gente se vê, possamos trocar experiências maravilhosas que Deus vai continuar nos dando nessa pandemia que estamos tendo, né? Nesse isolamento que ainda alguns têm que fazer porque são do grupo de risco. Mas é isso. Um beijo, eu amo todos vocês. Recebam meu forte abraço carinhoso, bem apertado. E eu continuo orando por todos vocês. Continue orando por mim, pela tia Joyce, por todos os outros professores, tá bom? É a melhor coisa que vocês fazem por nós. E sabemos que assim como Deus ouve a nós, ouve vocês também. É isso. Eu aguardo as respostas no meu WhatsApp das perguntas de hoje. Tem alguma dúvida? Mande para mim. Ai, tia, eu tenho vergonha. Abre a Bíblia então e procura a resposta da sua dúvida. Amém? Busquem. Orem. Procurem ser juniores, que as pessoas não ficam, ai, chegou aquela criança insuportável. Nossa, chegou aquela menina terrível. Não, que vocês sejam bênção na vida de muitas pessoas.
e que elas se sintam alegres quando vocês estiverem perto delas. Por quê? Porque nós somos livres em Cristo, temos Ele em nossa vida e fazemos sim a diferença. Mas eu preciso querer fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!